Olá, hoje é dia da gente falar da defesa do transporte como política pública de desenvolvimento econômico e social. Meu convidado de hoje, natural de Novo Hamburgo, filho de seu Henrique e da dona Célia, formado em Química pela Liberato, com licenciatura em Química pela URGS. Foi professor por 10 anos, trabalhou na Copesul, foi empresário e hoje, como metroviário da Transurb, faz a defesa dos trabalhadores dessa classe. Pai da Luísa e do Bruno, atua como defensor do transporte público como política social, enquanto presidente do Sindimetrô. Hoje teremos uma conversa de peso com Luiz Henrique Chagas. Chagas, seja muito bem-vindo. Presidente Chagas, bem-vindo para essa conversa de peso. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Sempre é bom estar aqui, ter uma conversa franca e passar um pouco da nossa vida dos metroviários, né? Para nós, nossos cidadãos. A gente queria ver muitos mais metroviários trabalhando e muitos mais redes, né, estendidas para que a gente pudesse ter um transporte público muito mais eficiente. Diz que a gente conhece o desenvolvimento de uma nação a partir do seu sistema de transporte público, né? Com certeza. E aí a gente pode pegar os países desenvolvidos, né? Que tem uma malha ferroviária e metroviária sempre em expansão, né? É muito grande e sempre em expansão. Quer dizer, no Brasil a gente fez uma opção lá nos anos 60, né? Por um transporte sobre rodas. Né? Que gente inteligente, né? Não, e é importante, até os anos 50, Rodrigo, a categoria ferroviária do Brasil era maior. É a maior categoria. Quer dizer, nós já tivemos uma malha ferroviária. Claro, nunca tão grande quanto a gente acha que tem que ser, mas já foi muito, muito forte. Quer dizer, isso tudo foi abandonado, quer dizer, usaram o modal rodoviário, e a gente sabe por quê, né? É a força da indústria automobilística, é a força da indústria petroleira, né? As próprias empreiteiras, né? Que tem que construir estrada, dá dinheiro, consertar estrada, dá dinheiro, pneu, quer dizer, então a gente sabe o porquê, né? E abandonaram o modelo, e o que é pior, o pouco que nós tínhamos até aquele período foi entregue para a iniciativa privada, que no período, quando foi privatizado a nossa rede ferroviária, a LL, que foi quem assumiu, ela utilizou apenas 12% de toda a malha viária que existia no Brasil. 12%, ou seja, só onde dava muito dinheiro, e simplesmente sugou, não botou um dormente, vamos dizer assim, e depois simplesmente devolveu. Quando disse, agora não queremos mais, simplesmente devolveu para o Estado. Quer dizer, então aí já começa o modelo, então a gente vê que o modelo não funciona, que aí nós vamos, com certeza vamos discutir daqui a pouco a privatização da Transurb, né, que está na pauta do governo Bolsonaro. Quer dizer, é um modelo que não funciona, e no mundo inteiro o sistema ferroviário e metroviário é o melhor sistema de transporte. É um sistema limpo, né? É o que desafoga as grandes cidades, é um sistema que dá qualidade, né? O trabalhador tem qualidade para chegar ao seu posto de trabalho, tem que ter a mobilidade, não polui, né? Evita acidentes, quer dizer, é muito fácil, eu sempre digo, é muito fácil defender o trem, o metrô como público, por que ele tem que ser público. E no caso específico do Brasil, está na Constituição, desde 2015, está lá junto com a educação, saúde, lazer, habitação, todos esses direitos são direitos constitucionais, lá está o transporte também. Então, nós, o Sindimetrô, nós dependemos, é uma discussão que nós vamos ter que fazer no futuro, acho bem próximo, a gente depende até tarifa zero do transporte público. O transporte tem que ser público, tem que ser estatal, tem que ser subsidiado pelos governos, sim, que é, em última instância, o que gera riqueza. A Transurb, por exemplo, o governo Bolsonaro alega que a Transurb dá prejuízo, de 70 milhões no ano passado. A gente pode discutir. Tira o trem, quanto que a economia deixa de girar na Grande Porto Alegre? É verdade. Quanto? Nós estamos falando de, talvez, até de bi e dos por efeitos dia. colaterais de ser por um ônibus, por exemplo. Não, aí não vamos, daí vamos entrar no outro custo, que é uma coisa que é mais difícil nós mensurarmos, mas existe como fazer. Tira o trem. Tu teria que fazer o quê? Fazer 3 andares de BR-116? É mais ou menos isso, né? Teria que ser uma em cima da outra, porque não basta duplicar. Acidentes, manutenção, iluminação, quer dizer, poluição. Se tu botar tudo isso no papel, com certeza vai dar muito, mas muito mais que os tais 70 milhões por ano. Vamos voltar um pouquinho na tua história. Filho de Novo Hamburgo, filhote da Liberato. Filho de Novo Hamburgo, com muito orgulho da Liberato. Foi quem posso dizer com certeza. É um orgulho para todos nós, a Liberato, né, Chagas? É um orgulho para todos nós. E eu acho que para nós, tu também estudaste lá? Também fui. Então para nós que estamos lá, então quem não tem a menor dúvida que foi quem me formou como cidadão. Foi quem me fez entender o mundo. Eu entrei no Liberato em 81, então ainda na sala da ditadura.
Aí eu vou lembrar dos meus professores, o professor Araújo, foi quem me ensinou a, se eles estivessem escutando, né, me ensinou a ser revolucionário. Se hoje eu sou uma pessoa insatisfeita, né, sempre contrário ao mundo que nós vivemos, tem ali com certeza o professor Araújo, e tantos outros, professor Demuth, professor Dalmolin, a todos aqueles lá que com certeza vão na história, né? E é muito orgulho para nós. Para mim é muito. Fez movimento estudantil na época? Fui do Grêmio Estudantil lá, obviamente. O Liberato sempre foi uma na referência. Nossa gestão lá que trocamos o nome. Não sei se era Geal e agora eu confesso que eu me arrependo de ter feito isso. Era Geal o nome do Grêmio Estudantil Antônio Laurentio Lavoisier. Bom, legal. Nós trocamos para maio de 68. Acho que o Geal, claro, né, era em função da Revolução, coisa e tal, mas o Geal também, hoje eu me arrependo, não faria isso hoje. Teria outras também formas. Também é representativo, né? Também é representativo, com certeza, com certeza. Ô Chagas, e aí dali tu foi já para uma empresa. Todo mundo que saía da Liberato até hoje, né? Sim. Sai contratado, Sim. bem posicionado. A minha turma toda, eu fiz química lá, toda a minha turma, a gente só terminou ali em dezembro, e em março foi todos para a Copesul. Só não foi quem não quis. Todos trabalhando, como estagiários. Fomos como estagiário, daí 85 isso. Aí foi, eu acho, quando entrou o governo, acho que foi quando entrou o Sarney, e aí eu sei que houve ali ocorreu uma proibição de contratação de funcionários públicos e tal. Eu sei que a Copesul não era a Copesul era da Petrobras, era Sistema Petroquisa, era a empresa federal, né? Quer dizer, então fomos todos contratados e lá fiquei 6 anos. Tempo que tu fez também a faculdade. O tempo que nesse meio tempo... Por que escolher pela química, hein? No começo, imagina, na Liberato, uma oportunidade. Né? Não, era assim, como é que eu vou dizer? Eu não me enxergo, não tenho nada a ver com mecânica, vamos dizer, ou com eletrotécnica. Entendi. Eu não me enxergo nessa, mexendo Foi com a busca por um curso de profissionalização? Exatamente. Sim, a princípio isso. E depois tu pegou aí como estava no Polo Petroquímica, a minha ideia, eu entrei na universidade para fazer engenharia química. Mas daí não tinha condições financeiras e também por causa do tempo. Tinha que estudar durante o dia, provavelmente. E trabalhava em escala na Copesul. Imagino. Então era muito, muito complicado. Não tinha um padrão de horário, né? Então tinha que estar fazendo muitas trocas. Então, resumo, acabei indo para a licenciatura, que era o mais prático. E aí, encerrei. Aí depois, já em 91, aí eu saí da Copesul. Foi um pouco antes até da privatização da empresa, pelo Collor. E aí passei a dar aula. Aula para ensino médio, aula de química. Aí foi ser empresário por um período? Aí nesse meio tempo eu tentei ser empresário, montei uma confecção, mas daí eu vi que não é meu chão. Eu não sou bom de ganhar. Eu sou bom em outras coisas, de ganhar dinheiro eu não sou bom. Porque também tive dificuldade, porque nunca tive dinheiro. Ser servidor público é uma vocação, né, Chagas? Como? Ser servidor público é uma vocação. Com certeza. O servidor público tem uma função estratégica na sociedade, e não é no Brasil, no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro. Quer dizer, as coisas não funcionam sem o servidor público. Não funciona. O servidor, seja o da saúde, seja o do transporte, que é o nosso caso, seja o do município, da prefeitura, do estado, que fazem serviços essenciais. E por isso que a gente briga tanto, né, pela manutenção dos servidores públicos, pela valorização dos servidores públicos, mas naturalmente a gente vai sempre brigar também pela transparência. Eu hoje, dentro da Transurb, a gente briga muito com a empresa. A gente quer o quê? Transparência. A Transurb hoje dá prejuízo dentro da lógica capitalista que nós vivemos, né, mas poderia praticamente zerar com uma administração transparente, com auditoria em todos os contratos. Temos poucos ganhando muito dinheiro lá dentro da empresa, né, e muitos ganhando pouco. Quer dizer, então a gente denuncia, a gente não tem nenhum acordo com esse tipo de administração. Né? Então a empresa, a gente quer a valorização do serviço público, do servidor público, mas sempre com transparência e que a coisa tem que funcionar, tem que ter eficiência. Né? Aí abriu lá concurso para servidor do Transurb? Abriu o concurso, foi um período que eu estava mudando a minha vida particular, pessoal. Quer dizer, daí eu disse, então, se é para mudar, vamos mudar tudo. Né? Aí parei de dar aula, voltei para Novo Hamburgo, nesse período eu estava morando no litoral, estava morando em Tramandaí. Voltei para Novo Hamburgo, abri o concurso para o trem, em seguida fui chamado, isso foi em 2003. E aí estão lá, 17 anos. E como é que nasceu o movimento sindical dentro da tua vida? Nasceu na Liberato. Já veio daquele momento desde aquele momento, veio lá do Liberato. Eu tive o prazer, né, hoje é amigo, né, mas eu sou do período que o Miguel Rosseto, por exemplo, estudou no Liberato. Ele saiu um pouquinho antes de mim, mas depois... E em função do professor Araújo, esse que eu disse, né,
ele trouxe o Miguel, o Rosseto já era líder dos metalúrgicos, né? Depois foi ser líder lá do polo petroquímico, onde eu estava, mas já tinha todo o envolvimento ali, né? Ali com o sindicalismo, né? Com a defesa dos trabalhadores, eu estava ainda na ditadura, né? Então a gente tinha ainda muitas denúncias de tortura e tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu, né? Que a ditadura fez. Quer dizer, e é aquela coisa de eu sou inconformado com o mundo que a gente vive. Quer dizer, o homem evoluiu tanto, né? Hoje a gente produz tanta coisa boa. Por exemplo, nós temos alimento em excedente no globo hoje. Alguns e temos milhões, tem tão pouco, né? E milhões de pessoas passando fome. É uma coisa absurda. Que tu tem alimento excedente e as pessoas passam fome. Quer dizer, é absurdo que tu tenha chegado no nível que chegou, por exemplo, na medicina, mas só meia dúzia tem acesso. Quer dizer, então, isso está errado. Nós temos hoje na pandemia, nós chegamos à incrível marca, a absurda marca de mais de 100 mil mortos com o Covid. E nós vemos que nessa pandemia nós temos meia dúzia de pessoas no Brasil que enriqueceram, saiu os dados agora há pouco, ganharam mais de 30 bilhões. Quer dizer, aumentou a fortuna dos mais ricos, aumentou na pandemia. Quer dizer, isso está errado. Quer dizer, se nós não lutarmos e tentarmos de toda forma mudar esse sistema que a gente vive, não tem porquê, eu acho, a gente manter. Chegando na Transurb, então, natural a tua participação, tua militância dentro do movimento sindical. Primeiro ano que eu estava lá, eu já comecei a militar. E em 2012, 2011, numa eleição, aquelas eleições, sabe que tu vai de... O manezinho, que vai perder. Na época era uma empresa pequena, eram 4 chapas, uma eleição difícil. Eu era novo na empresa ainda, né? A empresa tem o pessoal que está lá desde o início. Mas resumo, fomos por fora, quem não queria nada e ganhamos a eleição daquela vez. Tu foi então a terceira via, que na verdade é a quarta via. Era a quarta via, né? Não era nem a terceira, era a quarta via, né? Era o manezinho, né? Os que se achavam que queriam ganhar a eleição davam risada. No jornalismo chamam do foca. Isso, exatamente. Aquele que quase estagiário. Isso. Vamos conversar de reforma administrativa, vamos falar de Covid também, como pegou a Covid nos metroviários na volta do intervalo. Claro. Hoje numa conversa de peso com o presidente do Sindimetrô, Luiz Henrique Chagas. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente do Sindimetrô. Eu disse para ele esses dias, devia ser Sinditransurb, porque nós não é metrô, nós é Transurb aqui. O gaúcho chama Transurb, não existe metrô aqui. Luiz Henrique Chagas. Mas aí entra a nossa esperança, porque é sindicatos petroviários no estado do Rio Grande do Sul ainda, né? Mas nós temos a esperança que um dia os governos invistam em metrôs e trens e a gente passa. Quantos metroviários tem além dos funcionários do Transurb, hein? Porque ainda tem alguma malha viária. Não. Nem na zona da produção não tem mais nada. Não, assim, tem muito pouco ali da iniciativa privada que assumiu aquilo ali, né? Mas são sindicatos de outros sindicatos, muitos... Não são sindicalizados. Não são sindicalizados, não são reconhecidos. As empresas não reconhecem o Sindimetrô como representante deles. Né? Então tem toda uma disputa jurídica em função disso. E como é que está um movimento de sindicalização do Sindimetrô? Cara, nós... É uma classe pequena. É uma classe pequena. A Transurb são, como tu disse, né? Nós somos sindicatos, é um sindicato de uma empresa só. É isso, a Transurb. São 1.100 trabalhadores, sendo que ainda dentro disso tem os sindicatos de engenheiros, técnicos, administradores, advogados, arquitetos, ou seja, desses 1.100, a nossa base são 800 trabalhadores, que são representados pelo Sindimetrô. Nós, com muito orgulho, a gente pode dizer, nós temos quase 900 sócios. Daí tu vai dizer, opa, Chagas, como assim?
São 800 da tua base. Por quê? Porque os técnicos são filiados aos sindicatos técnicos, mas são filiados ao Sindimetrô também. Engenheiros da mesma forma, advogados, porque na hora que precisam, sabe quem vai representá-lo, vai defendê-lo realmente, quem está ali no chão da fábrica, como a gente diz todo dia, é o Sindimetrô. Isso é quase uma resposta a esse movimento de desconstrução dos sindicatos trabalhadores, né? Não tem a menor dúvida. É uma resistência. É uma resistência, é o reconhecimento de um trabalho e, lógico, também uma conscientização dos trabalhadores que só quem pode protegê-los, né? Apesar de, como tu disse, todo esse trabalho de construção que foi feito, seja por parte de políticos, do governo Bolsonaro, a reforma trabalhista, ela, além de todo o malefício que causou aos trabalhadores, né? Rasgar conquistas históricas, né? Ela também tirou toda a fonte de arrecadação do sindicato. Quer dizer, foi um golpe mortal. Hoje, não sei dizer ao certo, mas com certeza mais de 70%, 80% dos sindicatos estão na lona. Quer dizer, e ninguém é criança. Por que o governo faz isso? Não tem luta sem dinheiro. Não tem luta sem dinheiro, quer dizer, para que tu possa ter enfrentamento, por melhores condições de trabalho, por condições mais dignas, cara, tu precisa de recurso financeiro. Quer dizer, então o governo foi no âmago da coisa quando cortou a arrecadação dos sindicatos. Mas a gente se orgulha, nós nos orgulhamos bastante, né, do nosso trabalho ali. A gente acha, lógico, a gente faz a avaliação, a gente faz uma representação muito boa dos metroviários. Nós temos um trabalho reconhecido hoje no Brasil inteiro. Agora, em meio à pandemia, há praticamente 3 meses já o Sindimetrô foi o primeiro, e não sei se ainda não é o único sindicato, porque nós continuamos testando os metroviários, o Sindimetrô com nossos custos, já que o governo Bolsonaro não testa, a Leite não testa, ninguém testa, né? E é sabido, tu escuta os especialistas, a testagem é a saída, não vai acabar com a pandemia, mas é a melhor defesa. Naquela semana onde que parou tudo ali, no comecinho de março, ali na semana do dia 10, dia 12. Sim. E vocês já traziam uma pauta de reivindicação, uma extensa lista de sugestões à presidência da empresa, de ações que devessem ser tomadas para preservar os usuários do trem e os trabalhadores da classe dos metroviários. Daquilo lá, o que vingou realmente, Charles? Ali no primeiro momento, lógico, daí sempre de novo, as coisas nunca são fáceis pra gente, né? Sempre tem que ser muito brigando, tem que ser pressionando, às vezes ameaçando, e eu não gosto disso, eu prefiro a coisa limpa, né? Vamos botar na mesa, o que nós temos, até onde a gente pode chegar, né? Vamos chegar da melhor forma possível, mas nem sempre isso é possível. Mas ali no primeiro momento nós conseguimos, primeiro uma coisa para nós era importante, fechar o aeromóvel, que faz a ligação do aeroporto, ou seja, traz gente do mundo inteiro. Quer dizer, o aeromóvel, a gente conseguiu interromper o serviço, os trens acoplados, quer dizer, hoje ainda os trens estão acoplados, aumentamos então a capacidade de espaçamento dos usuários. EPIs, até hoje nós temos dificuldade, por incrível que pareça, passados 5 meses da pandemia, até hoje a empresa não fornece EPIs da forma como deveria fornecer, e muitas vezes fornece de má qualidade, quer dizer, o Sindimetrô continua fazendo isso, e várias ações. Conseguimos no momento ali o afastamento de todos os que estavam no grupos de risco, comorbidade. Mas logo em seguida, acho que 30 dias após, já de início de abril, já a Transurb começou a... Infelizmente, isso o presidente da Transurb nos disse na primeira reunião que nós tivemos, né, nesse período ali, quando a gente encaminhou essas reivindicações, né, o presidente tinha a linha do governo Bolsonaro, negativista, dizendo que era uma gripezinha. E ele falou isso para nós. E por incrível que pareça, ele disse que já tinha comprado cloroquina. Alinhado com o chefe, pelo menos, alinhado com o chefe, quer dizer... Então, mas daí tu já vê que fica difícil daí de conduzir qualquer coisa no sentido de proteger os usuários e os trabalhadores. Quer dizer, em seguida mandaram voltar todos, está todo mundo trabalhando normalmente já desde aquele período. Quer dizer, a Transurb não testa os trabalhadores, havia assumido um compromisso conosco lá em março, junto ao Tribunal Regional do Trabalho. No momento que tivesse testes disponíveis no mercado ali ia testar, não faz. Como eu disse, EPIs continuam entregando. E nós fizemos ainda antes de ontem, uma denúncia. Os trens não estão sendo sequer higienizados. Quer dizer, o trem sai de Porto Alegre, vem para Novo Hamburgo, chega aqui, volta, não tem higienização nenhuma. Quer dizer, então a Transurb não tem o mínimo cuidado. Né? E a nossa preocupação sempre é o quê? A gente sempre diz, a Transurb, o trem é o principal vetor de transmissão do vírus da região metropolitana. Nós estamos, com toda a redução que nós tivemos, né, em função da pandemia, já estamos chegando em 70 mil quase de novo. Então é muita gente. É muita gente. Qual era a quantidade de transportados antes? Nós já transformamos, olha só, nós já estivemos quase em 200 mil. E aí,
a gente não pode esquecer dia. nunca, 200 mil dia, mas daí a gente não pode esquecer nunca, cara, aquele aumento de 1,70 para 13 e pouco, 4 e pouco, um aumento de 147% da tarifa em um ano. Falamos isso essa semana. Em um ano, coisa, é um verdadeiro absurdo, né? Um momento de crise no país. Né? Mas aí foi caindo. A Transurb não reconhece o aumento da tarifa. Caiu a quantidade de Caiu pessoas usuários, então nós estudando nas escolas, nas faculdades também, né? Sim, o número de estudantes claro, caiu claro. muito. Então, no fim, nós estávamos ali em 160 mil, então, quer dizer, já estamos chegando quase na metade de novo. Né? E, de novo, e também nesse sentido de proteção dos trabalhadores e usuários, né? Os trabalhadores da Transurb que estão ali na bilheteria, nas catracas, conduzindo deficientes. Né? O Cine Metrô solicitou um estudo junto à Universidade Federal de Pelotas, que é quem vinha fazendo o trabalho do Covid no Brasil inteiro, né? o projeto, que agora o governo Bolsonaro cortou também, esse investimento da Federal de Pelotas, do trabalho que vinha sendo feito nacionalmente. Mas a Universidade Federal de Pelotas fazia um trabalho de pesquisa do Covid junto aos usuários. A UFPEL nos enviou esse projeto, o Cine Metrô ia arcar com todas as despesas, a UFPEL ia inclusive fazer uma parceria com a Fevale aqui, a logística de coleta, a Fevale que faria. Mas, resumo, a Transurb só tinha que dizer, pode entrar na estação. A Transurb negou. Que coisa. Ou seja, é a negação total do que está acontecendo. Quer dizer, é querer esconder o verdadeiro tamanho, né, da crise. Tu foi uma pessoa que foi contaminada pelo vírus, né? Fui contaminado. Como é que foi receber a notícia, Chagas? É complicado. Abala. Primeiro, tu assim... ficou naquele assim, o que vai me acontecer aí? Claro. Primeiro, assim, em nenhum momento, e aí é a nossa forma de trabalhar, né? Quando começou a pandemia, o que todo mundo fala? Tem que ficar em casa. Cara, como é que eu vou ficar em casa trabalhando numa categoria, representando uma categoria que está exposta ali? É a hora que E realmente, nós nunca trabalhamos tanto como agora. Então a gente sabia que estava exposto. Poderia acontecer. Claro que não queremos, não queria. Mas aconteceu. E foi um choque. Eu sou safenado já, né? Não sou mais criança. Não tenho uma vida, digamos, muito... É um prato cheio. Não tenho um histórico de atleta. Né? Não tenho histórico de atleta, né? Então... claro que veio o desespero, né? Mas por outro lado também, diz, cara, já que aconteceu... Foi assintomático para ti? Fiquei assintomático. Nenhuma gripezinha, nenhum coriza? Nada, nenhuma tosse, uma febrezinha, uma dor no corpo. Mas aí a gente volta da importância da testagem. Né? Que eu só testei, eu só fiquei sabendo porque o Cine Metrô fez o teste. Como nós ali, os que estamos, todo dia o Cine Metrô, um por semana testa, a gente sabe, se um tiver... Vai derrubar todo mundo. E eu só testei porque era a minha vez de testar. E deu positivo. Ou seja, se não tivesse feito teste, não teria ficado em casa em nenhum momento, teria ficado trabalhando o tempo todo, ou seja, transmitindo e repassando o vírus para sabe lá quantas pessoas que ele tem contato diariamente. Te incomoda quando alguém torce o nariz por tu seres líder da tua classe, por tu seres um combativo líder da tua classe? Como sindicalista? Não é bem incomodar. Na verdade, eu fico chateado porque é uma pessoa que não entende o mundo. Que não entende onde está vivendo. Porque os países mais desenvolvidos do mundo, na Europa toda, os sindicatos são fortíssimos, né? Eles são representantes de uma classe e ajudam o desenvolvimento. Mas daí aí entra o quê? O desconhecimento, a falta de cultura, a ignorância, seja lá quais são os motivos, né, que levam a isso tudo. A França, quando faz o movimento, e eles fazem anualmente, a Europa tem uma onda, a gente sabe perfeitamente. Agora, por causa da pandemia, não teve. Né? Mas tem um período aí que tu sabe, de greves, coisa e tal, e incendeiam carros, coisa e tal, não que a gente seja a favor disso, só que aí quando tu vê lá, olha como são desenvolvidos, como lutam, como defendem seus direitos, e nós aqui somos chamados de quê? De bagunceiros, Mas é ignorância, se as pessoas se conformarem nesse mundo que a gente vive, cara, nós vivemos um país riquíssimo, rico, o Brasil é rico, muito rico, né? Então, tanto que agora na pandemia a gente viu que apareceu dinheiro, né? Com tudo, com crise, não sei o quê, mas apareceu dinheiro. O dinheiro apareceu por parte do governo. Quer dizer, e esse governo vai para a mão de quem? Esse dinheiro vai para a mão de quem? Sempre os mesmos, quer dizer, e vira e mexe, são os mesmos políticos, nós temos poderes que não funcionam como deveriam, legislativo, judiciário, que poderiam colaborar muito mais, mas sei lá, são coisas que a gente tem que mudar, quer dizer, e as pessoas que não entendem isso, que é primeiro, nós temos que mudar, e que é possível mudar. E uma das formas, uma das ferramentas do trabalhador é o sindicato. Não tem outra. O governo federal está preparando aí uma reforma administrativa que novamente discute o tamanho do Estado. Né? E isto, claro, sempre se fala isso, está subentendido a quantidade de funcionários públicos. Né? Como é que vocês estão acompanhando esses movimentos e olhando tudo isso que está sendo
pensado para em seguida ser proposto? Ontem ainda foi um movimento, estamos gravando essa quinta-feira, dia 13 de agosto. Ontem ainda o presidente da República, a partir das 18 horas, fez uma demonstração pública de apoiamento ao lado do presidente do Senado, do presidente da Câmara, né? E, novamente, o presidente da Câmara disse, estamos aguardando as reformas tributária e administrativa. Né? Quando a gente fala em reforma, primeiro, a reforma administrativa. Todos, vamos falar, pegar a Transurb, é uma empresa pública, entraria numa suposta reforma administrativa, pode entrar, né? Tem deficiência de trabalhadores, faltam muitos trabalhadores. Tu vai nas agências do INSS, é absurdo, tu entra na agência aqui no Novo Hamburgo, são 20 balcões, agora não tem, está fechado, 5 meses. Fechado. 5 meses, quer dizer, é outro absurdo, né? Na pandemia que tu precisa lá, o seguro-desemprego, o seguro-desemprego, o auxílio-doença, encaminhado à aposentadoria, está fechado. O presidente prega que todo mundo tem que trabalhar normal. Agora a agência do INSS, que beneficia o trabalhador, ele fecha. Ou seja, de novo, é o governo, é a política desse governo, é economizar em cima do trabalhador, né? Para repassar para quem? A gente não pode nunca esquecer que a primeira medida do governo Bolsonaro na pandemia foi repassar 1 trilhão e 200 bilhões para os banqueiros. Isso não é pouca coisa, isso é muito dinheiro, em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo isso é muito dinheiro. Foi a primeira medida do governo Bolsonaro. Então, a reforma administrativa vai ser o quê? Vamos lá de novo, Correios, falta gente, hospitais, faltam gente, quer dizer, todo serviço público falta gente. Nós temos problemas no serviço público? Claro que temos. Nós temos aí, vamos de novo, tem poucos que ganham muito, né? E muitos que ganham pouco. Então a gente tem que corrigir isso. Agora nós precisamos mais trabalhadores. A gente costuma, pergunta para qualquer pessoa, gostaria de morar onde? O que é o teu modelo de país? Sei lá, o cara vai dizer que é a Suécia, que é a Noruega, que é a Alemanha. Na Noruega, 30% da população é servidor público. A Suécia é mais ainda. Quer dizer, o Brasil, se nós olharmos, essa estatística foi divulgada agora, semana passada, eu acho, atualizada, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem 10 vezes mais servidor público, proporcionalmente à população, do que o Brasil. Então é uma grande mentira quando se diz que a máquina é inchada. Mentira, a máquina tem gente, de novo, tem pouca gente ganhando muito e muitos roubando também, né? Agora, não é o problema do servidor público, é o problema de gestão. Então, o governo é incompetente, não consegue gerir. Adorei conversar contigo, poder contar um pedacinho da tua história e a história de luta dessa classe também. E vou te convidar desde já para que a gente continue nos próximos meses algumas conversas que a gente vem tendo, pelo menos nesse último ano, e que a gente possa continuar discutindo que futuro a gente quer para o nosso país, né, Jagos? Acho que tu, como representante de uma classe, como uma pessoa que enxerga o mundo de uma forma destacada, e como uma voz importante, que a gente possa somar vozes em alguns momentos antagônicas, em alguns momentos que vão se coadunar em torno de uma ideia do bem comum, para que a gente possa efetivamente ter o melhor para a nossa comunidade, que é o que importa, né? Claro que é o que importa. Eu fico feliz, né, a lembrar até algumas coisas que a gente nem lembra, né, que a gente está sempre correndo, né, de lembrar do Liberato, sempre é uma satisfação enorme de lembrar daquele período, que saudade, né, vontade de voltar àquele tempo, mas o tempo não volta. Mas a conversa é essa, que o antagonismo é natural e só tem crescimento no antagonismo, né? Não vai ser na concordância de todos que vai haver crescimento, então tem que existir o debate, lógico, sempre encaminhar para que seja o melhor para todos, né? Não existe uma coisa boa para poucas pessoas e não vale para toda a coletividade. O importante, eu acho que a nossa caminhada vai ser nesse sentido. Muito bem, hoje numa conversa de peso com o presidente do Sindimetrô, o Luiz Henrique Chagas, presidente Chagas. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Continua agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.